Gente, trabalho sério, trabalho comprometido, trabalho bem feito que gera resultado. É isso que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Beleza? Aí vai falar, Grazi, só intermediário? Não. Grazi, eu sou iniciante. Aí você tem um direcionamento para o português total da IDECAM. Aí você tem esse direcionamento, é o português total da IDECAM ou recomendado, que aí você vai do básico ao avançado. Mas quem já é intermediário e avançado já vai direto para as questões, tá? Mas aí no finalzinho da live eu mostro para vocês esse passo a passo, tá? Gente, quem vai fazer IDECAM vai esperando uma prova difícil. Não se engane, tá? Não se engane estudando só o básico. Não vai conseguir ser aprovado se estudar só o básico. Tem que ir além, tá? Então, vambora. O que que nós temos aqui? Bem, gente, nós trabalhamos com português. Nosso foco mesmo é português. A gente até tem as nossas arrancadas finais com outras disciplinas, que são turmas de questões, turmas de revisão, mas o trabalho completo do básico avançado só com português. Tá legal? Beleza? Eu pedi já aqui um desconto para quem tá na live. Daqui a pouquinho, no meio da live aí, o pessoal vai liberar para mim e aí eu falo com vocês, tá? Só para quem tá na live. Então, vambora, tá? Ó. Ó, Luiz, quero saber se sou iniciante ou intermediário. Já tá na aula 13, já é intermediário. Já estudou o mais importante para concurso e daqui a pouquinho vai ser avançado. Já é intermediário. Então, vamos lá, galera. Aguenta aí. Vamos agora focar na resolução das nossas questões e depois eu falo um pouquinho sobre as turmas com vocês, combinado? Então, simbora. Gente, uma questãozinha, trouxe uma questão de acentuação gráfica para vocês. Uma questão até relativamente tranquila, uma questão tranquila que trabalha com uma regra específica, que é a regra dos nossos ditongos abertos. Quando você encontrar esses sons, el, ei, oi, sozinhos ou acompanhados de S, você tem os nossos ditongos abertos. E quando esses ditongos abertos aparecem no final das nossas palavras, esses ditongos abertos, eles são acentuados. El, ei, oi. Então, você pode até guardar a nossa frase. Qual é a nossa frase, gente? Há caracóis nos chapéus dos coronéis. Há caracóis nos chapéus dos coronéis. Oi, el, ei. Sempre que trabalhar com esses sons, você tem os nossos ditongos abertos. E se eles estiverem no final, você vai usar o acento. Então, aqui, ó, em céu, eu tenho o som el, eu vou acentuar. Moi, eu tenho o som oi, eu vou acentuar. Anéis, eu tenho o som ei, eu vou acentuar. Se eu tenho el, oi, ei, aparecendo no final, eu vou acentuar. Agora, muito cuidado. Se esses ditongos abertos não estiverem no final, eles não vão ser acentuados. Então, quando eu penso na palavra joia, na hora de separar, o ditongo aberto, gente, ele fica sempre junto. Como é que eu separo as sílabas de joia? Ó? Jói, a. O ditongo aberto, ele fica junto. Então, eu tenho jói, a. Como é que eu separo a palavra boy? Ó? Boy, a. O ditongo aberto fica junto. E se esse ditongo aberto estiver na penúltima sílaba, então eu tenho aqui, ó, a última, a penúltima. Se ele está na penúltima, ele está em uma palavra o quê? Paroxítona. Quando esses ditongos abertos aparecem na penúltima sílaba, eles aparecem em uma palavra paroxítona. Eles deixam de ser acentuados. Ditongo aberto em palavra paroxítona, eu não acentuo mais. Então, se eu penso na palavra boia, eu tenho aqui, ó, a última, eu tenho aqui a penúltima. O ditongo aberto está na penúltima, está na palavra paroxítona. Você não vai mais acentuar. E a mesma coisa em relação à palavra ideia. Você separa, ó, deixa o ditongo aberto junto. Ideia,
Ah, olha o ditongo aberto aparecendo na penúltima. Você tem aqui, ó, o ditongo aberto na palavra paroxítona. Na palavra paroxítona, ele não é mais acentuado. Tudo bem? Legal. E o pessoal tá perguntando, Grazi, vale para Fundatec? Tudo que a gente vai falando aqui, gente, e coloque isso até no seu método de estudo, né? Português é português, tá? Ele é válido para todas as bancas. As regras não mudam. Só que existem alguns assuntos que são mais cobrados por determinadas bancas do que por outras. Mas tudo que a gente está falando aqui é válido para qualquer banca, tá bom? Beleza? Agora, aqui você precisa trabalhar com os sons abertos, ó. Pensa nos sons, ó. A caracóis, nos chapéus dos coronéis. Oi, pronuncia, ó. Oi, el, ei, são sons abertos. Quando você pensa nessa palavra, você fala boi, o som é fechado. Som fechado não pode entrar na regra do ditongo, que é aberto, tá? Então, se o som for fechado, se você tiver eu, oi, não vai acentuar, tá? Só nos ditongos abertos, beleza? Pronuncia essa frase e guarda. A caracóis nos chapéus dos coronéis, tá? Agora, gente, ó, alguns professores acompanham as nossas lives, ó, e os macetes que eu inventei. A Grazi criou o macete e o pessoal tá colocando o macete como se fosse próprio, ó. Divulga a autoria aí, hein, galera? Divulga a autoria aí, hein? Ó o macete da Grazi, hein? Bem, então, os alunos ficam me mandando. Primeira questão. Nós temos aqui, ó, essa palavra, ó. Nós temos aqui essa palavra. Como é que você vai separar as sílabas? Gente, o ditongo aberto tem que ficar junto. Não pode separar, tá? Tem que ficar junto. Eu vou separar, ó. Re, ex, trei, a, tá? Olha lá. Re, ex, trei, a. Tem que deixar o ditongo aberto junto. E, gente, perceba como esse ditongo aberto, ó, eu tenho a última, eu tenho a penúltima. O ditongo aberto, ele está aparecendo em uma palavra paroxítona. Eram palavras que tinham acento e são palavras que perderam o acento com a reforma ortográfica, tá? Então, nessa frase, considerando as regras oficiais de acentuação e a aplicação da reforma ortográfica, assinale corretamente a justificativa para a grafia da palavra. Então, por que essa palavra perdeu acento? O som ei é o som de o quê? De um ditongo aberto. Gente, o ditongo aberto apareceu na penúltima. O ditongo aberto está em uma palavra o quê? Paroxítona. Deu para perceber? Então, a palavra perdeu acento por ser formada por prefixo. Tem nada a ver. Prefixo não tem nada a ver ali com a regra de acentuação. A palavra reestreia não é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Gente, não tem nada a ver com o que a gente falou. É a regra do ditongo aberto. O ditongo aberto na palavra paroxítona deixou de ser acentuado. Percebeu, Jade? A ausência de acento justifica-se porque a palavra é monossílaba. Palavra monossílaba, gente, é palavra de uma sílaba. Pé, fé, vó, não tem nada a ver. Reestreia é uma palavra paroxítona, que trabalha aqui com o nosso ditongo aberto. E conforme a regra atual, essas palavras paroxítonas com os ditongos abertos, elas deixaram de ser acentuadas. Deu para perceber? Então, por isso que a resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra D, tá? Agora, essa regra da palavra paroxítona, que acaba em ditongo crescente, quando você encontra esses finais, ó, ia, ie, io, ua, ue, uo, ea, eu, oa. Gente, as palavras acentuadas com todos esses finais, ó,
Palavras acentuadas com esses finais, como a palavra série, ó. Tá vendo? É uma palavra acentuada que acaba em ie. Na hora de analisar, você pode analisar deixando o final junto. Eu tenho aqui, ó, série. Você pode analisar deixando o final separado. Vale deixar junto, vale deixar separado. Eu até gravei uma questão que eu vou postar daqui a pouquinho da Fundatec, que trabalhou de uma maneira bem legal com esses encontros. Você pode deixar o final junto, você pode deixar o final separado. Quando você deixa o final junto, você tem aqui, ó, uma palavra paroxítona, e esse grupo vocálico que fica junto, ele é um ditongo. É uma paroxítona que acaba em ditongo, tá? Todos esses daqui são ditongos crescentes. Esses daqui que eu listei são os ditongos crescentes. E paroxítona que acaba em ditongo crescente é acentuada, tá? É paroxítona que acaba em ditongo crescente. E quando você deixa o final separado, o acento aparece na antepenúltima. Quando o acento está na antepenúltima, você tem aqui uma palavra proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Agora, quando você trabalha com a ideia, com a regra do ditongo aberto, você nem precisa olhar para isso. Se você tem os sons el, ei, oi, você está trabalhando com a regra do ditongo aberto, tá? É para isso que a gente precisa olhar. Legal, galera, bacana. Os ditongos crescentes seriam esses finais em palavras acentuadas. E aí eu penso em paroxítona terminada em ditongo crescente ou proparoxítona. Beleza? Tranquilo? Neuza, envia essa prova para mim. Quem fizer prova da Banquiban, manda para o meu suporte, por favor, tá? A Banquiban não libera as provas. Quando vocês mandam para mim, eu fico tão feliz. Manda para o meu suporte no WhatsApp, por favor, tá bom? Legal, gente. Dá aquele ok no chat para mim. E agora, nós temos uma questão que é linda, tá? Linda. Andréia arrasou, parabéns. Parabéns. Gente, essa questão aqui é maravilhosa, tá? O que que nós precisamos visualizar? Olha lá. Presta atenção aqui, gente. Existe um processo, presta atenção, que nós chamamos de derivação regressiva. E o que interessa saber em relação à derivação regressiva? Quando você tem um verbo e o verbo perde um pedacinho, para você formar um substantivo que acaba em a, que acaba em é ou que acaba em ó, você trabalha com esse processo que nós chamamos de derivação regressiva. O verbo perde o final para formar um substantivo que acaba em é, que acaba em a, que acaba em é, que acaba em ó. Presta atenção. Eu tenho lutar é verbo. De lutar, eu vou tirar um pedacinho e eu vou formar a luta. Tá vendo? Eu tenho o artigo ali na frente. A luta é um substantivo. É um substantivo que acaba em a. Quando isso acontece, eu tenho uma derivação, que é chamada de derivação regressiva, que é um fenômeno específico no português. O verbo perdeu um pedaço para formar um substantivo. Outro exemplo. Se eu penso na palavra combate, de onde vem a palavra combate? Ela vem de combater. Combater é o verbo. O verbo perdeu o finalzinho para formar o substantivo. Quando isso acontece, eu tenho uma derivação regressiva. O nome técnico disso é derivação regressiva. Outro ponto. O grito. O grito. De onde vem o grito? Vem de gritar. Gritar é verbo. O verbo perdeu o pedacinho para formar o grito, que é um substantivo. É um substantivo que acaba em ó. Quando você faz isso, você tem a derivação regressiva. Então, se eu penso aqui, ó, o apoio, fala para mim, escreve no chat, gente,
de onde vem a palavra apoio? Escreve aí. Escreve aí, gente, para nunca mais você errar isso. Presta atenção. O apoio, de onde vem isso? Perfeito. Escreve aí para você memorizar. Apoio vem de quê? Vem de apoiar. Então, eu tenho o verbo que perdeu o pedaço para formar o substantivo, tá vendo? Quando isso acontece, você tem a derivação o quê? Regressiva. O amparo, de onde vem? Amparar. A venda, de onde vem? Vender. O choro, de onde vem? Chorar. Quando o fenômeno for esse, você tem uma derivação que é chamada de derivação regressiva. Agora, a banca está tentando confundir você com esses processos. Isso tem despencado em provas da IDECAM. Tá? Em todas as nossas turmas da IDECAM, no Português Total Black, o aluno do Black estuda para todas as bancas, nós estudamos esses fenômenos, que é a braquicemia. No português, nós estamos o tempo todo criando novas palavras. A gente pode pensar até no processo lá do latim, né? Lá do latim até chegar ao português. Muitas palavras foram formadas perdendo um pedacinho. Por exemplo, você sabe de onde vem a palavra lua no português? A palavra lua, ela vem da base luna. A palavra era luna. A palavra luna perdeu o N para formar no português a palavra lua. Quando a gente pensa, ó, a palavra leões, você sabe de onde vem a palavra leões? Ela vem de leones, lá no latim. Essa palavra, ela perdeu o N e formou no português a palavra leões. Então, na evolução da língua, muitas palavras são formadas perdendo um pedacinho. Quando você tira um pedacinho para criar uma nova palavra, mesmo que seja da linguagem coloquial, e a gente faz isso no dia a dia o tempo todo, né? Eu chamo de, em vez de chamar de você, eu chamo você entendeu, né? Então, em vez de falar está, a gente fala tá bem. A gente tira pedaços das palavras. Isso é chamado de braquicemia. E a braquicemia, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser por aférese, por apócope ou por síncope. Vamos entender isso. Quando eu penso na palavra amor, da palavra amor, a gente cria na linguagem coloquial, né, gente? É claro que se não é da linguagem culta, ninguém vai dizer mor, vai procurar isso no dicionário, não vai achar. É da linguagem coloquial. Mas para criar essa palavra, tá vendo que eu tirei um pedacinho? Quando você tira, eu vou colocar até com outra cor. Você tem um processo que é chamado de quê? De braquicemia, tá vendo? Tirei um pedacinho. Aqui eu tenho a palavra professor. Aí no dia a dia o que a gente faz? A gente tira um pedacinho e faz prof. Na linguagem coloquial, não estou dizendo que isso é linguagem culta, na linguagem coloquial, tiramos um pedacinho. É braquicemia. Do mesmo modo, nós temos a palavra também. Aí no dia a dia as pessoas tiram aqui e falam também. Da linguagem coloquial, não vai escrever assim, né, gente? Mas a gente tira pedacinhos o tempo todo, ó. Você tem a palavra está. Aí no dia a dia, você coloca o quê? Tá. Você tirou um pedacinho aqui no início. Lá na origem da língua, a palavra era, ó, vossa mercê. Essa palavra vossa mercê, ela deu origem a vós me ser. Aí a gente tira um pedacinho aqui do meio e criou a palavra o quê? Você. Em todas essas palavras nós tiramos um pedaço. E quando você tira um pedaço, você tem essa braquicemia. Nesse caso aqui, ó, nós tiramos um pedacinho no início. E quando nós tiramos um pedacinho no início, nós temos a braquicemia por aférese. Na outra, ó, professor, nós tiramos um pedacinho no final. Nós temos uma braquicemia por quê? Por apócope. Tiramos no final. Aqui, nós tiramos um pedacinho no meio. E quando você tira um pedacinho no meio, o que que você tem? Síncope. E aí a banca, gente, ela foi, cara, extremamente maldosa nessa questão. Porque quando você trabalha com a derivação regressiva,
Você tem um verbo que perde um pedacinho para formar o substantivo. Só que nesse caso específico, você não vai falar em braxemia. Se o verbo perde um pedacinho para formar o substantivo, qual é o nome técnico para esse fenômeno? É uma derivação regressiva. E por que muita gente fica em dúvida? Grazi, mas eu não estou tirando um pedacinho no final? Ah, eu não poderia pensar na apócope? Não, porque esse fenômeno é um fenômeno específico. Se o verbo perde um pedaço para formar o substantivo, qual é o nome disso? Derivação regressiva. Viu como a banca foi maldosa nessa questão? E a IDECAM é sempre assim. E se você vai fazer prova da IDECAM, tem que conhecer braxemia, anota isso. Tirou um pedacinho da palavra, tá trabalhando com braxemia. Tirou um pedacinho do início, é braxemia por aférese. Tirou um pedacinho no final, é braxemia por apócope. Tirou um pedacinho no meio, é braxemia por síncope. Grazi, isso cai em provas? Despenca em provas da IDECAM. Isso é muito importante, tá? Agora, galera, olha como a banca foi maldosa nessa questão. Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho aqui a palavra ameaça. E de onde vem a palavra ameaça? Ela vem de ameaçar. Ameaçar, ameaça. Tá vendo? O verbo perde o pedaço para formar o substantivo. Quando o verbo perde um pedaço para formar um substantivo, você tem uma derivação que é chamada de derivação regressiva. Tudo bem? Tranquilo, gente? Deu para entender? Então anota isso, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês. Isso pode ser cobrado por qualquer banca? Pode, tá? Mas braxemia, eu só vi a banca IDECAM trabalhar com isso, tá? Legal! Maldade pura da banca. Deu para entender, galera? Grazi, eu não tinha estudado isso. Os meus alunos da IDECAM estudaram. Isso caiu nas últimas provas e eles acertaram, né? A galera que estudou comigo viu isso. Show? Tranquilo? Legal. Braquicardia! Num outro momento a gente fala. Gente, eu não vou falar sobre todos eles porque senão não vai dar tempo, tá? Num outro momento eu falo sobre os outros, sobre derivação parassintética. Hoje eu não vou falar sobre todas as opções porque senão a gente não vai conseguir falar sobre tudo, tá bom? Beleza, vamos lá. Segue aqui comigo, em outros momentos a gente fala. Mas fiquem tranquilos, lá nas nossas aulas a gente estuda todos os detalhes, tá bom? Então vamos só direcionar aqui para as questões, senão a gente não consegue fechar. E eu tenho uma outra aula daqui a pouquinho. Mas segue. Gente, questão 3. O que você precisa aqui visualizar? Ele havia estudado. Quando você encontra o verbo ter ou o verbo haver, mais um particípio, você encontra algo que nós chamamos de tempo composto, tá? Ter ou haver mais particípio é um tempo composto. Então, quando eu digo, ó, ele havia estudado, note que aqui, ó, eu tenho o verbo haver mais o particípio. Lembrando que o particípio é o verbo que normalmente traz a terminação de "o". Comprado, brincado, estudado, homenageado. Na outra, os alunos haviam perguntado. Tá vendo? Eu tenho aqui o verbo haver mais o particípio. Quando você usa isso, você trabalha com o tempo composto. E especificamente, quando você usar tinha ou havia mais o particípio, tinha ou havia mais o particípio, tinha falado
tinha brincado, tinha perguntado, havia colecionado, havia estudado. Você tem um tempo composto no pretérito mais que perfeito. Tinha ou havia mais particípio é um pretérito mais que perfeito. Então, note que nós temos aqui, ó, havia mais particípio. Havia mais particípio. Isso é pretérito mais que perfeito. Na outra, ó, haviam perguntado. É havia mais particípio. Isso é pretérito mais que perfeito. Nós temos aqui um tempo composto que aparece no pretérito mais que perfeito. E, gente, vamos procurar o sujeito desse verbo. Na primeira, ó, ele havia estudado. Quem havia estudado? Ele. Ele havia estudado, ó. Ele é o sujeito. Ele havia estudado. O verbo tem o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Na outra, os alunos haviam perguntado. Quem havia perguntado? Os alunos, ó. Os alunos haviam perguntado, ó. Olha o sujeito aqui. Sujeito no plural, verbo no plural. Grazi, o verbo haver aqui está no plural? Sem problemas. Ele está ali concordando com o sujeito dele. O verbo haver ali está fazendo parte de um tempo composto. E ele está concordando com o sujeito dele. É isso. Então, vamos lá. Olha o que a banca colocou nessa questão 3. Essa daqui foi da prova de João Pessoa. Com base nas regras de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta a análise correta da forma verbal havia que foi empregada nesse trecho. Ó. Aqui no Brasil, o implacável Nelson Rodrigues já havia denunciado, ó. Foca nesse verbo aqui comigo, gente, ó. Havia denunciado. Olha o que nós temos nessa estrutura, ó. Havia denunciado. É o havia mais o particípio, tá vendo, ó? Ele havia denunciado. Isso aqui é um tempo composto. É o nosso tempo composto. E, galera, guarda isso. Tinha ou havia mais particípio. Isso é o quê? Pretérito mais que perfeito. Então, nós temos aqui o nosso tempo composto que aparece no pretérito mais que perfeito. E qual é o sujeito desse verbo? Quem é que havia denunciado? O implacável Nelson Rodrigues. Ele havia denunciado. Aqui está o nosso sujeito. O sujeito está no singular, o verbo está no singular. Mas eu continuo trabalhando com a regra de concordância. O verbo concorda com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Por que esse verbo aqui apareceu no singular? Porque ele está concordando com o sujeito dele que aparece no singular. A concordância está perfeita. E aí, gente, na nossa letra A, o uso do verbo haver está incorreto? Não, gente, não tem nada a ver, não está errado. Eu consigo usar, ó, tinha sem problemas, ó. Tinha ou havia mais particípio. É um emprego perfeito do tempo composto, não existe nenhuma incorreção ali. Na letra B, o verbo haver nesse contexto é impessoal. Toda vez que o verbo tiver sujeito, tá vendo que ele tem sujeito? Quando ele tem sujeito, o verbo é pessoal. Tem sujeito, é pessoal. A gente já vai falar do verbo haver impessoal. Então, se ele tiver sujeito, todo verbo que tem sujeito é pessoal. Ele só é impessoal quando ele não tem sujeito. E ali ele tem. Na letra C, trata-se do verbo haver com o sentido de existência. É o haver no sentido de existir. Sendo, portanto, verbo impessoal. Não tem nada a ver com verbo impessoal. Tem sujeito, é pessoal. Na letra D, o verbo haver, por estar seguido de particípio,
torna a estrutura passiva. Gente, ter ou haver mais particípio é para tempo composto. Isso não tem a ver com voz passiva. Anota isso. Ter ou haver mais particípio é para voz passiva? Não. É para quê, ó? É para tempo composto. Na letra E, olha o que ele está falando. Questão bonita, hein? O verbo haver, ele está atuando como auxiliar na formação, ó, do pretérito mais que perfeito composto. Quando você usa os dois verbos, o verbo que está aqui na frente é o verbo auxiliar. E o último é o verbo principal. Então, nesse tempo composto, eu tenho o auxiliar e o principal, tá vendo? Eu tenho aqui o meu tempo composto, que está no pretérito mais que perfeito. Então, eu tenho o pretérito mais que perfeito do nosso tempo composto. E por isso ele está concordando normalmente com o sujeito dele. O sujeito que traz como núcleo a palavra Nelson Rodrigues. Ele já havia denunciado. Por isso está perfeita a nossa letra, o quê? A nossa letra E. Gente, tá vendo que é um outro patamar? É um outro patamar de abordagem, mas deu para entender, gente? Não adianta trabalhar só o superficial, tá? Não adianta, tem que aprofundar mesmo, tá? Beleza? Vamos lá. Bora, Denilda. É dar o seu melhor, hein? Dá um feedback para mim. Galera que quer o material, tá disponível lá no nosso grupo do Telegram, hein? Tá no descritivo do vídeo. Pega lá no grupo do Telegram. Entendido? Bacana! Show! Bora para a próxima, então. Agora, essa daqui é uma que o pessoal costuma estudar com mais frequência, tá? Mas fala comigo. Foi, galera? Agora, vamos lá. Isso aqui é algo que a gente fala até com uma frequência maior. Todas as bancas amam esse conteúdo, né? Todas as bancas trabalham muito com esse conteúdo e você tem que saber. Então, o que nós precisamos visualizar aqui? O emprego do verbo haver. O emprego do verbo haver. Quando você encontra o verbo haver, você vai verificar se o verbo haver está no sentido de existir. Quando o verbo haver está no sentido de existir, esse verbo haver, ele é um verbo impessoal. Então, existe o verbo haver impessoal? Existe. Quando o verbo haver está no sentido de existir. Aí sim, ele será um verbo impessoal. E quando ele é um verbo impessoal, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular, né? O verbo haver, no sentido de existir, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Então, quando eu faço isso aqui, ó, houve brigas, tá vendo? Eu tenho aqui o meu verbo haver. E eu vou substituir o verbo haver pelo verbo existir. Houve brigas, existiram brigas. Quando você consegue trocar o verbo haver pelo verbo existir, esse verbo haver, ele tem que ser empregado no singular. Então, escrevi o verbo haver no sentido de existir, eu uso o verbo haver no singular. Mas, se eu escrevo o verbo existir, ele sempre tem sujeito. E como ele tem sujeito, ele sempre concorda com o sujeito dele. Então, se ele tem sujeito, caço o sujeito dele. O sujeito normalmente aparece depois e eu vou concordar com o sujeito. Então, se eu digo existiram brigas, olha o verbo existir aqui. Vou procurar o sujeito. O que existiu? Brigas. Eu quero dizer que brigas existiram. Brigas é o nosso sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo aparece no plural. Brigas existiram. Sujeito no plural, verbo
no plural. Então, o haver eu deixo no singular. O existir eu concordo com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Ok? Dá um ok pra mim aí. Tranquilo, gente? Agora. Rosélia, maravilhosa, arrasou. Rita, obrigada aí pelo envio, hein? Tudo certo, gente? Legal. Agora presta muita atenção. Cuidado com as locuções verbais. Quando você encontra dois ou mais verbos, você tem ali a locução verbal. Quando eu digo deve haver brigas, qual é o meu verbo aqui, ó? Deve haver. Eu tenho dois verbos. Quando eu tenho dois verbos, eu tenho a locução verbal. Deve haver, pode haver, há de haver, costuma haver. Tenho ali a locução verbal. E essa locução verbal, ela traz o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar. Vou escrever aqui embaixo. É o auxiliar. E o segundo, gente, é o verbo principal. E aí note que esse verbo aqui é o verbo haver. E sempre que você encontrar o verbo haver, seja sozinho ou na locução verbal, você vai tentar trocar o verbo haver pelo verbo existir. Então, deve haver brigas, devem existir brigas. O meu verbo haver, ele está no sentido de existir. E você sabe que quando o verbo haver está no sentido de existir, que ele é um verbo impessoal e que ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Quando ele está sozinho, ele fica na terceira pessoa do singular. Mas quando ele traz um auxiliar, o auxiliar dele assume essa impessoalidade. O auxiliar do verbo haver é contaminado pelo verbo haver. O auxiliar do verbo haver, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular, qualquer que seja o auxiliar. O auxiliar do haver é contaminado. O auxiliar do verbo haver fica na terceira pessoa do singular. Todo candidato tem que saber isso para todas as bancas. O auxiliar do verbo haver tem que ficar no singular. Então, galera, diga para mim se essa frase está certa ou está errada. Escreve aí no chat. Essa frase é uma frase certa ou errada? Erros costumam haver. Fala para mim. Frase certa ou frase errada? Então, olha lá, ó. Qual é o meu verbo? Costumam haver. Locução verbal com verbo haver. Encontrei o verbo haver, tenta substituir o verbo haver pelo verbo existir. Erros costumam existir. Quando o haver está no sentido de existir, ele é impessoal. Quando o haver está no sentido de existir, ele fica no singular. E ele contamina o auxiliar dele. Ele joga a impessoalidade para o auxiliar. O auxiliar do haver fica no singular. O auxiliar do haver fica no singular. Erros costuma haver. Eu inverti ali de propósito, tá? Costuma haver erros. O auxiliar do haver fica no singular. Não importa a posição. Tudo bem? Entendido? Agora, dá só um ok aí para mim. Anota isso. O auxiliar do haver assume a impessoalidade. O auxiliar do haver é contaminado. O auxiliar do haver fica na terceira pessoa do singular. Não podemos errar isso. Agora, não confundir com a estrutura de baixo. Na estrutura de baixo, nós temos, ó, devem existir brigas. Qual é o nosso verbo agora, ó? Devem existir.
Eu tenho aqui uma locução verbal. Só que agora, essa locução verbal, ela trabalha com o verbo existir. E quando você tem o verbo existir, você tem o sujeito normal. Então, vamos procurar o sujeito. Ó. O que deve existir? Brigas, ó. O existir, ele tem sujeito. E quando eu tenho sujeito, eu concordo. E nesse caso, o que concorda é o auxiliar, gente. O auxiliar do existir concorda. Brigas devem existir. O auxiliar do existir concorda. Gente, qualquer que seja esse auxiliar, o auxiliar do existir concorda. Então tem que visualizar isso. O auxiliar do haver assume a impessoalidade. O auxiliar do haver fica no singular. Mas o auxiliar do existir, ele concorda. Ele concorda com o sujeito, qualquer que seja o auxiliar. Legal? Tranquilo? Bacana? Show! Sim, nós já fizemos a prova do Degas em alguma turma, não lembro em qual foi, mas já fizemos sim. Então, gente, olha o que nós encontramos na nossa questão 4. Temos, ó, além disso, não há garantia. Além disso, não há garantia. Tá vendo que aqui, ó, o verbo que está escrito é o verbo haver. Então ele fala, assinale a alternativa em que a alteração do segmento destacado no período acima tenha sido feita em respeito à norma culta. Não leve em conta as alterações de sentido. Então vamos aqui, ó. Vou começar pela letra E. Letra E, ó. Não haveriam garantias. Isso aqui é o verbo haver, ó. É o verbo haver no sentido de existir. Não existiriam garantias. O haver, ó, vou até voltar aqui, ó. O haver no sentido de existir é impessoal. O haver no sentido de existir fica no singular. Beleza? Haver no sentido de existir é singular. Não haveria garantias. Agora eu vou olhar a letra A e a letra B, ó. Na letra A, poderiam haver. Na letra B, hão de haver. Locução verbal, tá vendo? É a locução verbal com o verbo haver. O verbo haver no sentido de existir. Quando você trabalha a locução verbal com o verbo haver, ó, o auxiliar do haver assume a impessoalidade. O auxiliar do haver é contaminado. O auxiliar do haver fica no singular. O auxiliar do haver fica no singular, ó. Auxiliar do haver, auxiliar do haver. O auxiliar do haver fica no singular. Poderia haver. E aqui, ó, há de haver. Bacana? Agora, olha a letra C, olha a letra D. Letra C, haviam de existir. Letra D, há de existir. Locução verbal. Só que agora é a locução verbal com qual verbo? Com existir. E aí nós vimos o quê, ó? O auxiliar do existir concorda com o sujeito. O auxiliar do existir concorda com o sujeito. Então, olha aqui, ó. Olha a locução verbal. Olha o auxiliar. O auxiliar do existir concorda. Garantias haviam de existir. O auxiliar do existir concorda. Aqui, ó, garantias. Garantias hão de existir. Por isso, a única certa foi a que nós encontramos na letra C. O auxiliar do existir concorda. Sujeito no plural, auxiliar no plural. Entendido isso, gente? Bacana. Foi ou não? Entendido ou não? Agora, essa prova aqui da Polícia Científica do Ceará, gente,
é uma prova linda, tá? É uma prova de 2021, mas que, assim, merece ser feita, tá? Uma prova linda da Banca Idecam, com aquelas pegadinhas maravilhosas da banca, tá? Por isso eu trouxe essa questão, que é uma questão incrível. Então, olha o que que a banca fez. Nós temos aqui, ó, havia, e nós temos aqui, ó, existia. E ela fala, no trecho acima, a ocorrência dos verbos haver e existir. Assinale a alternativa em que, alterando-se a composição dessas formas verbais, tem havido adequação à norma culta. Não leve em conta alterações de sentido. Ele quer adequada. Ele quer acerta. Beleza? E galera, tem que ir eliminando. Tem que eliminar isso aí, ó. Olha o que que ele vai fazer, ó. Ó. Não perde tempo na prova. Vai eliminando o absurdo, ó. Vou aqui destacando algumas, ó. Ele tá mexendo nesses verbos. Ó, e a letra A tá aqui também, ó. Eu vou eliminar. Eu vou começar pela letra C, ó. Vamos pelo mais simples. Elimina pelo mais simples. Olha o que ele fez aqui, ó. Não haviam compreensões. É o verbo haver sozinho. É o haver no sentido de existir. Não existiam compreensões. Quando o haver está no sentido de existir, ele é impessoal. Ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, é havia. Haver no sentido de existir é singular. Eliminei essa. Beleza? Vai eliminando. Bem, letra D. Vamos eliminar o mais fácil, ó. Admite que haviam divisões. Tá vendo? É o verbo haver sozinho. É o verbo haver no sentido de existir. Haviam divisões, existiam divisões. Haver no sentido de existir é impessoal. É terceira pessoa do singular. Havia. Nem perco mais tempo. Essa tá fora. Legal? Vai eliminando. Na letra A, eu tenho aqui, ó, podiam haver. Agora a gente vai começar a olhar para a locução verbal, ó. Tem aqui a locução verbal. Na letra B, ó, olha para cá comigo. Haviam de haver. Opa, aqui também é locução verbal. É a locução verbal com o verbo haver. E quando você tem a locução verbal com o verbo haver, o verbo haver contamina o auxiliar. O verbo haver joga a impessoalidade para o auxiliar. Você sabe que o auxiliar do verbo haver, nunca mais vai esquecer isso. O auxiliar do verbo haver, ele fica no singular. Beleza? O auxiliar do verbo haver tem que ficar no singular, ó. Então tem que ser, ó, podia haver. O auxiliar do haver fica no singular. Já descartei essa. Beleza? Aqui, ó, o auxiliar do haver fica no singular. Descartei essa. Vai eliminando. Agora eu vou olhar para a letra E. Vou olhar primeiro para a segunda, ó. Não havia de haver compreensões. Locução verbal com verbo haver. Eu tenho aqui, ó, o auxiliar. O auxiliar do verbo haver assume a impessoalidade. O auxiliar do verbo haver fica no singular. Essa daqui tá certa. Legal? A galera tá decorando isso, muito bom. Agora, olha o primeiro momento, ó. Haviam de existir. Olha a maldade da banca aqui, ó. Isso é uma locução verbal em que o último verbo agora, ó, é que verbo, ó, é o existir. E o que que você anotou aqui na frente, ó? O auxiliar do existir concorda com o sujeito. O auxiliar do existir concorda com o sujeito, qualquer que seja esse auxiliar, né? Então aqui, gente, olha lá, ó. É a locução verbal com o verbo existir. O que que havia de existir, ó? Divisões étnicas. Essas divisões haviam de existir.
O auxiliar do existir concorda. Então tá certinho isso aqui, ó. A certa foi a nossa letra E. Fala pra mim. Entendido isso, gente? Tá tranquilo ou não? Bora, Gustavo! Opa! Minha cachorra chegou aqui, gente. Oi, meu amor, tudo bom? Foi. Bora, Gustavo. Questão linda, né? Maravilhosa. Show. Agora. Mais um ponto negligenciado por muitos. Caiu recentemente na banca FGV. Também isso aqui, tá, gente? Cadê a Nina? Nina, vem cá, Nina. Ela chegou aqui eufórica, mas foi embora. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Gente, isso aqui é um assunto negligenciado, tá? Não pode deixar de lado os pontos de português, é o que eu falo para vocês. Às vezes a gente negligencia alguns pontos, tá? Roberta falando, agora eu sei por que chamam a Idecã de Idecão, né? É Idecão mesmo, ela é maldosa. Gente, essa questão aqui é muito interessante, tá? Ela tá trabalhando com a composição dos nossos verbos. Com a composição dos nossos verbos. Quando você joga o verbo pro infinitivo, que é o verbo com a terminação R, amar, falar, brincar, conduzir, você consegue achar o radical desse verbo. E como é que você acha o radical? Você tira o R e você tira a vogal. Esse elemento aqui que sobra, você chama de radical. E essa vogal que você retira, ela é chamada de vogal temática. Quando você faz isso, você está trabalhando com a estrutura do seu verbo, com os elementos estruturais do nosso verbo. Do mesmo modo, ó, falar, tirei o R, tirei a vogal. Até o L, você tem o radical. E esse A que você retira, ele é chamado de vogal temática. Depois, conduzir, eu tiro o R, eu tiro o I. Até o Z é o radical. E esse I que nós retiramos, ele é chamado de vogal temática. Eu vou conjugar aqui o verbo falar em um tempo qualquer, tá? Eu quero aqui conjugar o verbo falar. E nós vamos conjugar esse verbo falar no pretérito imperfeito do modo indicativo. Para conjugar no pretérito imperfeito, você vai colocar esse final vá. Verbo comprar, eu comprava. Viajar, eu viajava. Só que eu quero o verbo falar. Então vai dar eu falava. Vamos conjugar esse verbo aqui. Então, verbo falar no pretérito imperfeito, ó. Eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos. Vós faláveis. E eles falavam. Conjuguei nesse tempo, que é o pretérito imperfeito. Se agora eu estou trabalhando com o verbo falar e eu quero achar o radical dele, eu tiro R e eu tiro A. O radical foi até o L. Então aqui, ó, até o L, o que que nós temos aqui, ó? O primeiro elemento estrutural do nosso verbo, que é o radical. Esse A que nós retiramos é a vogal temática. Então esse Azinho que tá aqui, ó, é o mesmo Azinho que tá aqui. Esse Azinho que nós temos aqui é a nossa vogal temática. Então eu tenho esse que é o radical, o A que é a vogal temática. E note que você tem uma estrutura que se repete, que aparece em todas as pessoas. Qual é a estrutura que está aparecendo em todas as pessoas? Com uma pequena mudança aqui de vá para V, mas apareceu em todas as pessoas. Esse elemento que aparece em todas as pessoas
você vai chamar de desinência modo temporal. Ela marca o modo, ela marca o tempo do seu verbo. Essa que aparece em todas. E depois, você tem aqui o quê, ó? Eu não tenho nada, eu tenho S, eu não tenho nada. Eu tenho mois, eu tenho is e eu tenho M. Cada pessoa tem a sua. Essa estrutura que cada pessoa traz a sua é o que nós chamamos de desinência número pessoal. Cada uma traz a sua. Vamos pensar em outro. Eu quero colocar agora, ó, o verbo cantar. Mas eu quero o verbo cantar no futuro do presente. Para conjugar o verbo no futuro do presente, você começa, ó, com esses finais. Rei, rais, ra. Eu acertarei, eu viajarei, eu aprenderei, eu gabaritarei. Então, vamos fazer isso com o verbo cantar. Eu cantarei, presta atenção. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. O verbo que nós estamos conjugando é o verbo cantar. E eu quero agora visualizar quais são os elementos estruturais. Para achar o radical, tira o R, tira a vogal. Até o T é o radical. Então, vamos achar aqui, ó. Até o T é o radical. Tá aqui o radical. Esse A que você retira, ele é o quê? Vogal temática. Então, esse A aqui que eu retiro é a minha vogal temática. O que eu tenho depois? Uré ou urá. Tá vendo? Ó? Uré ou urá. Que aparece ali em todas as pessoas. Isso que aparece em todas as pessoas é a desinência modo temporal. Tudo bem? Aparece em todas. Aquilo ali está marcando o futuro do presente. Por isso, a desinência modo temporal. Depois, ó, cada pessoa tem a sua. O I, o S, aqui eu não tenho nada, o mois, o is e o o. Cada pessoa trouxe a sua. O que cada pessoa traz a sua é a desinência número pessoal. Então, nós olhamos para os elementos estruturais do nosso verbo, que nós também podemos chamar de elementos mórficos, tá? Cada pedacinho desse é um elemento mórfico. E aí tá a maldade da banca. Quando o candidato olha essa questão, o candidato acha que é para fazer separação silábica. A banca falou quanto à segmentação mórfica. Quando ele pede a segmentação mórfica do verbo, ele quer o quê? Os elementos estruturais do nosso verbo. Nada tem a ver com separação silábica. Nada tem a ver com separação silábica. Gente, qual é o verbo que ele está conjugando aqui, ó? É o verbo conduzir. E nós vamos aqui, ó, conjugar esse verbo conduzir no futuro do presente, tá? É o futuro do presente que vai acontecer. Eu acertarei, eu brincarei, eu comunicarei. Ó, e gente, caiu uma dessa na FGV, hein? Caiu uma dessa na FGV, tem coisa assim de umas 2 semanas. Prova, se eu não me engano, da CPRM, tá? Isso caiu na FGV também. Então, não dá bobeira. Então, vou conjugar o verbo conduzir no futuro. Eu acertarei, eu brincarei, eu conduzirei. Então, vamos lá, ó. Eu conduzirei, tu conduzirás, ele conduzirá. Nós conduziremos. Vós conduzireis. Eles conduzirão.
Isso é o verbo conduzir. Vou achar o radical. Tirei o R, tirei o I. O radical foi até o Z. Radical até o Z. É o primeiro elemento estrutural. Esse I que eu retiro é a vogal temática. Então, o I tá aqui, ó. O I tá aqui. É a vogal temática. Aquele que cada um traz o seu, ó. Re ou ra. Cada um trouxe, perdão. Aquele que se repete, o re ou ra. Aquele que se repete é a desinência modo temporal. Depois, cada uma traz a sua. I, S, nada. Mois, is, o. Cada uma trouxe a sua. É a desinência número pessoal. Então, o que que nós achamos? Ó, olha os pedacinhos. Radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra B.